Todos e a todas que estão me escutando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Meu nome é Darcio de Carvalho e eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre a doutrina da salvação, sobre a soteriologia, que é o estudo da salvação, o estudo da redenção de Deus, do ato de Deus em salvar a nós humanos. Para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui em uma janela algum material para ajudá-los nessa compreensão e para me acompanharem também naquilo que eu for afirmando. Então, a soteriologia lida com o estudo da redenção, os aspectos da salvação. Aquilo que a Bíblia, a revelação, nos fala acerca da salvação e aquilo que nós cristãos compreendemos nesse aspecto da salvação. Tudo bem? É um convite que eu faço para essa caminhada e para essa jornada. Uma coisa importante, a soteriologia, que é o estudo da redenção com sua salvação, deve ser tratada como função da cristologia, e não inversamente tratar a essa como dependente da esperança de salvação historicamente. O que isso significa? Nós cristãos entendemos o aspecto da salvação somente através da noção do Cristo. Para nós cristãos, a diferença fundamental de salvação está no aspecto cristológico ou na questão da ação de Cristo nesse quesito salvífico. Então, nós entendemos que a salvação precisa ser compreendida através da atuação do Cristo. E esse é o diferencial do cristianismo para as demais religiões. Nós cristãos entendemos que o Cristo é o ponto essencial da salvação. A salvação que ela é operada por Cristo, ou seja, que ela age por intermédio de Cristo, ela aponta, primeiro, comunhão com Deus e comunhão com os outros. O pecado, na concepção cristã, ele cria uma separação entre Deus e os homens, entre os homens e os próprios seres humanos. Então, nós temos uma separação de Deus e com o outro. A salvação que é operada através de Cristo é uma salvação que nos leva a uma comunhão com Deus e também é a comunhão com o próximo. Nesse aspecto, nós entendemos que a salvação também ela é comunitária na medida que ela reestabelece o nosso contato com outras pessoas que foi afastado pelo pecado. Outra questão interessante que a cruz apresenta-nos o amor de Deus revelado ao homem no sofrimento e morte de Jesus. Por isso que, na questão da cruz, o aspecto da salvação, ele se desvela. E por isso que nós cristãos entendemos a importância da cristologia nesse aspecto. Para nós, a salvação é operada e gerenciada e concretizada no aspecto da cruz. A cruz é o nosso símbolo. Então, o amor de Deus se revela na cruz e opera a salvação por meio dela. O homem que ele é criado por Deus, e nosso objetivo inicial foi criado para ter comunhão com Deus, porque somos a imagem de Deus, rebela-se contra Deus, mas ele pode ser redimido. Nós cristãos nos entendemos como seres humanos que estão afastados de Deus pelo pecado. Nós reconhecemos como tal e como tal entendemos a necessidade da salvação e entendemos a necessidade da salvação operar em nós. E aí, nós temos algumas questões que são interessantes. Nós temos um lado que é o lado objetivo da salvação, e nós temos um lado que é o lado subjetivo da salvação. Sobre o lado objetivo, é a afirmação de uma questão que está externa a nós, é uma ação que está fora e opera fora do ser humano, que tem três aspectos: humilhação, expiação e reconciliação. Humilhação, expiação e reconciliação. Esses três aspectos da salvação, eles são operados de maneira externa ao indivíduo. Professor, o que isso significa? Vamos lá, calma, respira, vamos caminhando. Júlio Andrade Ferreira afirma o seguinte: a obra de Deus em Cristo, salvando-nos
Ele se identifica com o homem, encarna-se, sofre pelo homem, expia e atinge seu alvo, fazendo o homem definir-se em face de Deus, reconcilia. Então, esses três aspectos aqui, da humilhação, da expiação e da reconciliação, são a encarnação de Cristo, em que ele se humilha, o sofrimento de Cristo, em que ele expia e atingindo seu alvo na reconciliação. É a ação de Deus objetiva, ou seja, externa ao humano, que se concretiza nessas três formas: de humilhação, expiação, reconciliação. A humilhação trata-se da encarnação, o sofrimento da expiação. E o objetivo atingido é a reconciliação, onde nós, seres humanos, agora podemos ter um novo contato com Deus, uma nova relação com Deus. Esse é o lado objetivo. Logo abaixo tem alguns textos bíblicos que eu não vou ler, mas deixo disponível aí para vocês verem as referências depois, para uma leitura com calma e com tranquilidade, que são extremamente importantes. Agora, tem um lado subjetivo. Se o lado objetivo é uma questão externa, o lado subjetivo é a operação interna da salvação no ser humano, que também tem três aspectos, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Continuando, vamos ler aqui. Além da obra de Deus em Cristo a favor do homem, há a obra de Deus pelo Espírito no homem. O homem sente-se justificado, isto é, suas relações para com Deus não são mais de tensão, mas de comunhão. Daí o sentir-se nova criatura, toda a orientação e todo o programa de vida é novo. Esse novo nascimento implica crescimento rumo a Deus, é a santificação. A experiência de Deus entre os homens, Cristo, gera a experiência de Deus no homem, cristão. Conversão é o aspecto humano da experiência da regeneração. Então nós temos o lado, a ação de Deus, leva-nos a concretizar o alvo da salvação, e a conversão, que nesses três aspectos, a justificação, regeneração e santificação, operam no interior do ser humano. Então, se alguém perguntar para vocês, quais são os dois lados da salvação? Você responde o seguinte: os dois lados da salvação são o lado objetivo da salvação, humilhação, expiação e reconciliação. E o lado subjetivo da salvação, justificação, regeneração e santificação. Isso tudo nos ajuda a entender como que a salvação opera da ação de Deus externa ao ser humano, que é a questão objetiva, e da ação de Deus interna ao ser humano, que é a questão subjetiva. Agora, professor, como que tudo isso opera e como que isso se realiza dentro do ser humano? Gente, para saber mais como essas coisas operam e acontecem, eu convido vocês a participar da nossa próxima aula, que vai tratar dos temas da salvação e da doutrina da salvação a partir dos seus fundamentos. Até o nosso próximo encontro.